Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer a você que tem curtido, que tem comentado e que tem compartilhado esses vídeos. Com certeza a palavra de Deus tem alcançado muitas famílias, muitas pessoas e também tem assim ajudado este canal. Hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Esse evento que marcará o mundo inteiro e que marcará a humanidade. Para este efeito, nós vamos ler o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O tema dessa reflexão é como a igreja deve reagir diante da volta de Cristo. A grande expectativa da igreja, do povo de Deus, é a volta de Cristo, a parousia, ou a segunda volta de Cristo. Esse será, sim, o grande evento que marcará o mundo e a humanidade. Os crentes ali em Tessalônica, eles estavam curiosos, como qualquer outro. Eles gostariam de saber de maiores detalhes, se porventura poderia existir alguma data específica, um dia específico, em que Cristo retornaria. Os discípulos também sentiram essa curiosidade, mas Cristo deixou bem claro que aquilo não estava revelado a ele, mas somente ao Pai. Essa grande expectativa, sim, deve haver dentro da igreja de Cristo, mas muitos nessa expectativa e nesse afã de buscar saber de maiores detalhes, tem acontecido dois grandes extremos. Existem aqueles que nessa vontade de saber de maiores detalhes, chegam ao ponto de marcar datas, épocas, de fazerem cálculos. E isso tem sido mal para a igreja, pois assim tem tentado de alguma forma descrever eventos e dar sentido a alguns acontecimentos. Coisa que Paulo deixou bem claro, que isso não competia aos crentes, que aquilo não deveria ser realizado, mas bastava a igreja estar vigilante e estar preparada para a segunda volta de Cristo. Por outro lado, existem aqueles que reagem de forma cética, incrédulos, que não dão importância para esse evento, que desacreditam, que chegam ao ponto de zombar e de escarnecer. Com certeza, você já ouviu alguém dizer assim: desde pequeno eu ouço dizer que Jesus vai voltar e ele nunca volta. E assim fazem piadas, brincadeiras, zombam como se isso nunca viesse a acontecer. E surge aquela interrogação: como o crente, como a igreja deve encarar isso? Como é que a igreja deve se comportar dentro desses dois grandes extremos? Então Paulo, aqui ele deixa bem claro que os crentes ali em Tessalônica, claro que isso também aplica a nós, não deveriam se preocupar com datas, com épocas, com detalhes, coisas que a Bíblia não forneceu, mas sim deveriam estar vigilantes e preparados para a volta de Cristo. E que qualquer tentativa de marcar uma data ou tentar especular alguma coisa seria perda de tempo. Então a você, que é crente, cristão, filho de Deus, você deve aguardar o retorno de Cristo com grande expectativa, com grande confiança e com grande coragem, pois ele vai voltar. Você não precisa se preocupar com datas e com épocas ou tentar dar detalhes a acontecimentos. Mas outra coisa que devemos aprender sobre a volta de Cristo é que ela será como um ladrão. Essa maneira figurada de mostrar, de dar esse exemplo que a vinda de Cristo será como ladrão, é para que entendamos que a volta de Cristo ela será marcada de forma repentina, de forma rápida. Um ladrão, ele nunca avisa a uma família ou a um lojista ou algo do tipo que ele virá roubar os seus bens. Mas ele surge de maneira quando ninguém espera. E é exatamente aqueles que não deram crédito à palavra
e que desacreditaram que ele voltaria, que serão pegos de surpresa. Mas a igreja do Senhor, que aguarda a vinda de Cristo, e confiante, e amando ao Senhor, e com grande expectativa, essa sim, não será pega de surpresa, mas será recebido, e será recebida essa volta de Cristo com grande alegria e com gozo. Aqueles que nunca acreditaram, esses sim receberão grande castigo e serão pegos de surpresa, pois essas pessoas jamais deram crédito à palavra. Temos um grande exemplo na palavra de Deus. Deus avisou que um grande dilúvio aconteceria. Aquelas pessoas não deram crédito à palavra. E o que aconteceu? Todos morreram. Todos morreram, apenas 8 pessoas foram salvas. Deus avisou para aquela cidade onde Ló estava que aquela cidade seria destruída. Ninguém deu crédito à palavra. E o resultado nós já sabemos. Aquela cidade foi destruída. Deus ele tem avisado através dos profetas, através da sua palavra, que Jesus vai voltar. Os grandes sinais têm acontecido e muitos não têm dado crédito. Muitos têm zombado, muitos têm desacreditado. E só virão morar com Cristo aqueles que aceitaram a palavra, aqueles que deram crédito à palavra e creram assim em Cristo. Muitos assim muitas pessoas têm cuidado dos seus afazeres, dos seus negócios, dos seus bens e das suas famílias. Não existe, meu irmão, nenhum problema nisso. Devemos sim fazer isso, com certeza. O problema é quando essas coisas têm uma prioridade tão grande em nossa vida que as coisas espirituais são terceirizadas ou nem dado importância. Outra coisa que marcará a volta de Cristo, que a palavra de Deus diz, é que será como dores de parto. Ou seja, a dor de parto é inevitável. E assim como a dor de parto é inevitável, a segunda vinda de Cristo é inevitável. Cristo vai vir. E o mundo tem alimentado exatamente aquilo que lhes trará agonia, que é o pecado. Então, igreja, seja vigilante, aguarde o retorno de Cristo com alegria, confiante, com amor, porque Ele vem buscar a sua igreja. E o aguarde com muita coragem. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.